Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Valquíria, professora de gramática, e eu vou fazer com vocês hoje a revisão para essa prova da Unesp. Começo com uma ótima notícia para vocês que foram alunos do Objetivo. A prova da Unesp é uma prova que parece inspirada no nosso material. Vocês vão conseguir, tenho certeza disso, vocês vão conseguir identificar, questão a questão, o conteúdo gramatical cobrado em cada uma delas. Isso é uma ótima notícia, né? Eu fiz um levantamento das matérias, dos conteúdos, né, mais cobrados nas últimas provas. Peguei as provas de 2018, início e meio de ano, 2019 e 2020. E olhei todas as questões e fiz a seleção dos conteúdos que mais são cobrados, os conteúdos gramaticais que mais são cobrados, né, além da interpretação de texto, que cai bastante, cai todo ano. Eu começo aqui, então, selecionei essas questões e vou resolver essas questões com vocês, analisando a questão em si e o conteúdo gramatical como um todo que é cobrado em cada uma delas, ok? Então, a primeira delas, pessoal, eu separei aqui nesse subtítulo, né? Eu tenho aqui relações de sentido estabelecidas por conjunções. Selecionei aqui duas questões que cobram essas relações de sentido. Só selecionei duas, mas apareceram em todas as provas, tudo bem? As últimas provas cobraram as relações de sentido estabelecidas por conjunções. Então, se você tiver que dar uma revisada nesse conteúdo, faça isso. Vamos lá, na primeira questão nós temos mesmo que elas tenham ideias realmente ou potencialmente revolucionárias, muitas vezes não as reconhecem como tais ou não acreditam no seu próprio potencial. A locução conjuntiva sublinhada, então ele chama aqui de locução conjuntiva, aquilo que foi sublinhado, mesmo que, isso já aparecia sublinhado na prova, pode ser substituída sem prejuízo para o sentido do texto por qual outra locução conjuntiva. Nós temos aqui na letra A medida que. Você teria que saber que a medida que é uma conjunção que estabelece a relação de proporcionalidade. Ainda que, na letra B, ainda que, sinônimo de mesmo que, sinônimo de embora, é uma conjunção concessiva, uma locução conjuntiva, né? Aqui, concessiva. É essa relação de sentido que aparece no nosso enunciado. Mesmo que, ainda que, trazem essa ideia de quebra de expectativa, tudo bem? O conteúdo introduzido nessa oração, que traz essa conjunção, é algo que deveria impedir o conteúdo da oração principal, mas não o faz. Essa é uma relação de concessão, e eu já identifiquei aqui a minha alternativa. Claro, ainda analiso as outras para ter certeza, né? Eu tenho a locução conjuntiva desde que na letra C. Desde que pode trazer relações de sentido diferentes. Se eu digo que eu sou apaixonada por ele desde que o conheço. Desde que? Desde quando? Desde que o conheço. Então, esse desde que pode trazer uma relação de tempo. O desde que também pode ser condicional. Tudo bem? Estabelecer uma relação de condição. As crianças terão sobremesa desde que comam toda a comida. Então, tempo ou condição, depende do caso, não é concessão de qualquer maneira, né? Então não é a nossa alternativa. Visto que introduz uma relação de causa e a menos que também introduz uma relação de condição. Então só pode ser mesmo a letra B de bola. Beleza? Mais uma questãozinha aqui sobre relações de sentido. Nesse trecho, nasce o sol e não dura mais que um dia. Ele coloca o seguinte, a conjunção aditiva e assume que valor? Note, essa conjunção normalmente é aditiva, normalmente ela traz uma relação de soma, de adição. Aqui, porém, ela não é aditiva, ela não tem valor de adição, ela traz um valor de causa, de alternância, de conclusão, um valor adversativo ou um valor explicativo. O que eu tenho aqui? Nasce o sol e não dura. Concordam comigo que eu poderia trocar esse e aqui por um mas? Nasce o sol
mas ele não dura mais que um dia. Se esse e é sinônimo de mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, ele traz uma relação de oposição. A relação de oposição é uma relação adversativa. Então a gente fica aqui com a letra, quero selecionar tudo, a gente fica com a letra D de dado nessa questão, tudo bem? Gente, para você que quer dar uma revisada na teoria para essa prova, o que eu sugiro? Que você dê uma olhada nas conjunções coordenativas e adversativas. Ai, desculpa, gente, falei errado. Nas conjunções coordenativas e subordinativas, tudo bem? Nas orações coordenadas sindéticas e nas orações subordinadas adverbiais. Esse é o conteúdo que é cobrado aqui com essas conjunções. Tudo bem? Professora, todas as subordinadas? Não, só as subordinadas adverbiais. Beleza? Vamos para mais um conteúdo que costuma ser cobrado, que é o discurso direto, a transposição de discurso. Transposição de discurso direto para indireto ou o contrário, do indireto para o direto. Relembrando aqui que discurso direto é aquele que aparece na boca da personagem, tudo bem? Aquele que é literal, ipsis literis. O indireto é quando a gente conta algo que foi dito por alguém. Dá para fazer um paralelo aqui com o inglês, é o que vocês já aprenderam em inglês, como reported speech. Esse é o discurso indireto, quando a gente conta alguma coisa que alguém falou. Ele pede aqui na número 3, ao se converter o trecho, ela então riu, disse que eu confessara que não gostava mesmo dela. Ao converter esse trecho para o discurso direto, então ele já me mostra, esse trecho aqui está no indireto. Conta alguma coisa, conta o que alguém disse, o que alguém falou. Ele quer que a gente coloque como se fosse a própria personagem dizendo isso. O verbo confessar assume que forma? O discurso indireto, ele é introduzido por um verbo declarativo. O verbo declarativo os verbos declarativos são verbos como dizer, falar, perguntar, gritar, responder. Aqui a gente tem o verbo disse. Ela disse alguma coisa, ela disse o quê? Que eu confessara que não gostava mesmo dela. Então, tudo que aparece aqui introduzido por essa conjunção subordinativa integrante que, tudo isso que é objeto direto desse verbo dizer, tudo isso é o tal do discurso indireto. É isso que ele quer que a gente coloque no discurso direto. Se eu colocasse o seguinte, ela então riu e disse, parágrafo, travessão. Como ficaria a fala dessa personagem? Essa personagem, ela, se refere a esse sujeito aqui, a esse pronome eu. Se ela se refere a ele, ela se dirigiria a ele como você, tudo bem? Então, ela disse, você confessara. Confessar é o pretérito mais que perfeito, é o passado anterior ao passado. Na transposição de discurso, quando no indireto eu tenho mais que perfeito, é porque no direto eu tenho perfeito, pretérito perfeito. Então, confessou, pontual no passado. Ela disse, você confessou. Ficamos, então, com a letra B de bola. Ok? Não confundam, pessoal, eu coloquei um item logo depois do outro, né, um abaixo do outro de propósito, para que você fique esperto. Não confunda transposição de discurso, que é isso, do direto para o indireto. Fala da própria personagem ou contar o que a personagem disse. Não confundam isso com ordem direta e ordem indireta. Ordem direta e indireta diz respeito à ordem dos termos na oração, a ordem sintática, quando eu falo de sujeito, verbo, objeto. Você sabe que na ordem direta, mais comum, não necessariamente mais correta, mas a mais comum em língua portuguesa, nós temos o sujeito, seguido do verbo, seguido do complemento verbal, seguido do adjunto adverbial. Algo assim. Tudo bem? Essa estrutura é bem simples, bem básica do período simples, né? Podem aparecer outros elementos aqui para compor essa oração, mas a base é essa. Sujeito, seguido de verbo, seguido de complemento, seguido de adjunto adverbial. Quando eu faço uso dessa ordem, não é necessário o emprego de vírgula.
Se eu desloco o adjunto adverbial para qualquer outra parte dessa oração, eu preciso separá-lo com uma vírgula. Muito bem. Nesse exercício 4, nessa quarta questão, a gente tem o seguinte: o verso está reescrito em ordem direta, sem alteração do seu sentido original, em que alternativa? Gente, é claro que na prova essa questão não foi proposta assim descontextualizada como eu estou colocando para vocês, tudo bem? Aparecia o poema, você tinha questões de interpretação de texto sobre o poema e aparecia essa de gramática, entre outras. Aqui, como eu quis fazer essa separação por matéria, por conteúdo gramatical, eu apresento aqui os versos sem vocês terem lido imediatamente antes o poema, mas é possível resolver esse exercício mesmo assim, tá? Só analisando esses versos nessas alternativas, a gente já resolveria. Por sinal, esse poema vai aparecer mais para frente aqui, nessas questões que eu selecionei, em uma questão de interpretação, que aí sim a gente vai ter que ler com muito cuidado. Na letra A gente tem: começa o mundo, enfim, pela ignorância. Eu tenho esse verbo começa. O que começa alguma coisa? Qual é o sujeito desse verbo? Nesse caso, o mundo é o sujeito. Se eu sei que na ordem direta sujeito aparece antes de verbo, eu preciso olhar aqui na reescrita se o sujeito aparece antes do verbo. Aparece, né? O mundo começa. Maravilha. Começa pelo quê? Começa por onde? Começa pela ignorância. Esse termo aqui, que exerce uma função adverbial, apareceu no final de tudo no original. É o lugar dele, né? O adjunto adverbial fica no final de tudo. Na reescrita, porém, ele foi trazido para o início. Tanto ele é um adjunto adverbial trazido para o início que veio separado por vírgula. Isso não é ordem direta. E é esse termo aqui, pela ignorância, que me faz descartar essa letra A. Na letra B. Em tristes sombras morre a formosura. Gente, sempre que for uma questão de ordem direta, é uma questão de análise sintática, né? Sobre a ordem dos elementos dentro de uma oração. A gente começa qualquer análise sintática com a busca pelo verbo. Todos os outros termos estão ali, né, relacionados ao verbo. Então, procura o verbo primeiro. Morre. Em tristes sombras morre a formosura. O que morre? O sujeito desse verbo aqui é a formosura. Olhem na reescrita, o sujeito apareceu antes do verbo, a formosura morre. Sim, apareceu. Esse em tristes sombras exercia uma função sintática de adjunto adverbial. Não veio no poema aqui separado por vírgula, mas se eu fosse a chata da gramática, coisa que eu não sou, imagina, colocaria aqui uma vírgula, né? A formosura morre em tristes sombras. Então, na minha reescrita, o que aconteceu aqui? Apareceu o sujeito, seguido do verbo, seguido do adjunto adverbial. Isso é ordem direta? É, né? Ah, professora, mas não teve o complemento verbal, não teve o objeto direto, objeto indireto, porque o verbo morrer é intransitivo, ele não tem objeto mesmo. Então eu posso tirar esse elemento aqui, né? Tiro o complemento verbal, fica só sujeito, verbo, adjunto. Beleza? Não assinala ainda, né? Não faça como eu. Tô brincando. Eu já vou destacar aqui essa alternativa como correta, mas eu analiso as outras com vocês. Tudo bem? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Eu tenho duas orações aqui, né? Uma com o verbo nasce e outra com o verbo dura. O que nasce? O sol. Só que aqui ele mudou todas as relações. O sol não dura mais que um dia, que nasce. Essa oração que nasce aqui, tudo bem, eu concordo que o sol não dura mais que um dia e o sol nasce. De fato, né? Essa conjunção e aqui, empregada para conectar essas duas orações, mostra que quem não dura mais que um dia é o próprio sol. Quanto à primeira oração da reescrita, tudo bem. Só que a segunda, que nasce, quando eu emprego esse pronome relativo que, ele retoma dia, ele não retoma sol. Então parece que quem nasce é o dia e não o sol. Mudou completamente as relações de sentido que apareciam no original. Descarto essa alternativa por isso. Letra D. Depois da luz, se segue a noite escura.
Depois da luz é uma expressão que indica quando. Se indica quando é um adjunto adverbial. Olha aqui na reescrita, depois da luz, o adjunto adverbial lá no fim de tudo. Correto, né? Qual o problema, então? Segue-se a noite escura. Seguir é um verbo transitivo direto. Quem segue, segue algo, segue alguém. Quando um verbo transitivo direto é acompanhado de uma partícula C, você sabe que esse C é chamado de partícula apassivadora. Isso é uma voz passiva, a da voz passiva sintética. Isso faz da expressão a noite escura sujeito desse verbo seguir. Se eu quero ordem direta, na ordem direta o sujeito aparece antes do verbo e não depois do verbo. Então aqui, para a ordem direta, né, a gente teria que colocar a noite escura segue-se depois da luz. Aí sim seria a ordem direta. Letra E. Mas no sol e a luz falte a firmeza. Mas falte a firmeza no sol e na luz. Aqui a gente tem o verbo falte. A firmeza. A firmeza falte. Ó, a firmeza apareceu depois do verbo faltar na reescrita. Se a firmeza é sujeito, deveria aparecer antes na ordem direta. Então, falte a firmeza? Não. Aqui a gente precisaria colocar a firmeza falte. Por isso, descartamos a letra E. Tudo bem? Então, essa é uma questão sobre ordem direta. Colocar os versos que aparecem em ordem indireta, em ordem direta. Sujeito, verbo, complemento e adjunto no final. Adjunto adverbial no final. Tipo de questão que a Unesp adora. Oposição, né, entre voz ativa, transformação de voz ativa em voz passiva analítica e voz passiva sintética. E aqui, gente, pode ser qualquer combinação, tá? Ativa em passiva analítica, ativa em sintética, analítica em sintética, sintética em analítica. Acho que eu já me perdi nas combinações, mas vocês entenderam, né? Qualquer uma em qualquer uma. Os comandos, às vezes, não são tão diretos, passe para a voz passiva analítica. Eles são um pouquinho mais abrangentes, o que torna necessário analisar alternativas, certo? É o que a gente vai fazer aqui nessa número 5. O acetato de chumbo era adicionado às bebidas como adoçante. Preservando-se a correção gramatical, quando ele fala em correção gramatical, é porque ele quer norma culta. E o seu sentido original, não vai mudar o sentido do que tinha lá no texto original. Essa oração pode ser reescrita na forma. Então, ele não falou aqui que ele quer voz passiva, nem que ele quer voz ativa, não falou nada. Falou que tipo de transformação. Eu vou ter que analisar uma a uma, descartar as alternativas absurdas. Letra A. Adicionava-se o acetato de chumbo às bebidas como adoçante. Ah, tá, eu já estudei voz passiva, eu sei o que ele está cobrando aqui. Se no original eu tenho era adicionado, e aqui na letra A ele coloca adicionava-se, é porque ele está tentando transformar essa, que é uma voz passiva analítica. Reconhecem a estrutura de voz passiva analítica? Verbo ser com verbo no particípio, né? Ele quer transformar essa voz passiva analítica em uma voz passiva sintética. Ele foi feliz nessa transformação? Vamos ver. Era. Era é o meu verbo auxiliar, que aparece no pretérito imperfeito do indicativo. Se eu quero transformar a voz passiva analítica em sintética, eu preciso manter esse tempo, esse modo verbal. Eu preciso pegar o verbo principal, adicionar, e colocar esse verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Esse verbo fica exatamente assim, adicionavas, adicionava. Ele é um verbo transitivo direto, né? Quem adiciona, adiciona algo. Acompanhado de uma partícula C, ele vira voz passiva. Vê se ele concorda com o sujeito. Qual que é o sujeito? Acetato de chumbo. Acetato de chumbo é singular. O verbo está no singular fazendo a concordância com esse sujeito. Olha, parece que é a letra A, mas eu é que não vou assinalar antes de ler o restante, né? Na letra B, notem, a B é bem parecida. Adiciona-se o acetato de chumbo às bebidas como adoçantes. Nossa, na verdade aqui tem
adoçantes no plural, né? Não existe motivo para colocar essa palavra no plural. Além disso, o que chama mais atenção, né, sobre a voz passiva, sobre o uso dos verbos, ele colocou o verbo adiciona no presente, para que, se eu quisesse, né, que fosse que esse verbo ficasse no presente, no original eu precisaria do presente também no verbo auxiliar. Se fosse é adicionado, eu transformaria para adiciona-se. Mas como era adicionado no passado, adicionava-se. Por isso que eu descarto a letra B. Tudo bem? Porque o verbo está no presente. Letra C. Eram adicionadas as bebidas como adoçante, o acetato de chumbo. Vamos lá, aqui a gente tem um problema de concordância. Eram adicionadas, aparece no feminino plural, né? O particípio aqui está no feminino plural, adicionadas. O acetato de chumbo eram adicionadas, eu tenho um desvio de concordância. Ok? Descarto a letra C. Ah, professora, mas eu não posso entender que o sujeito é bebidas? Não, não pode, porque essa palavra, essa expressão aqui aparece com crase. Se a expressão aparece preposicionada, ela não é sujeito. Letra D. Adicionam-se as bebidas como adoçante o acetato de chumbo. De novo, eu tenho um verbo no presente, o que já seria errado, e além disso, ele está no plural, e o meu sujeito acetato de chumbo é singular. Descarto a letra D. Letra E. Adicionavam-se as bebidas como adoçante o acetato de chumbo. Parecida com a letra A, né? Eu acho que essa é a alternativa que mais poderia gerar dúvida. Talvez A, B e E. Não sei. O que vocês pensaram aí? Adicionavam-se. O tempo e o modo verbal aqui estão corretos. O verbo foi empregado no pretérito imperfeito do indicativo. Maravilha. Só não teve a concordância. Ele não fez a concordância aqui do verbo com o sujeito acetato de chumbo. Então, ficamos mesmo com a letra A. Ok? Mais uma questãozinha aqui sobre vozes verbais, voz ativa, passiva sintética e analítica. Questão 6. Um mês depois, os amigos recebem uma carta escrita em tinta azul. Assinale a alternativa que expressa na voz passiva o conteúdo dessa oração. Aqui o enunciado já foi mais explícito, né? Eu quero a alternativa que expressa esse conteúdo em voz passiva. Na anterior, ele não tinha sido tão explícito. Aqui a gente tinha que analisar melhor as alternativas para descobrir o que ele estava querendo, né? Que matéria é essa que está sendo cobrada? Eu descobriria a matéria cobrada analisando alternativas. Aqui na número 6 eu nem preciso disso. Ele já deu um comando claro. A alternativa em que traz o conteúdo em voz passiva. Vamos lá. Se eu tenho aqui o verbo recebem, eu destaco esse verbo, o centro aqui da transformação, né, de voz ativa em voz passiva, é o verbo. Os amigos recebem uma carta. Presta atenção nesses 3 elementos. Os amigos recebem uma carta. Quem realiza a ação de receber alguma coisa aqui? Os amigos. Aqui eu tenho um sujeito agente, um sujeito que realiza a ação de receber. E a carta que sofre essa ação. A carta aqui é objeto direto, beleza? O que acontece numa transformação de voz ativa para voz passiva analítica? O objeto vira sujeito. O sujeito continua sendo agente, ele continua realizando a ação. Só que agora ele não é mais um sujeito agente, ele é um agente da passiva. Vamos lá. Letra A. Um mês depois, uma carta escrita em tinta azul. Ó, todo esse elemento aqui, uma carta escrita em tinta azul. Perfeito. Seria recebida pelos amigos. Seria recebida? Notem, não tem por que utilizar aqui o futuro do pretérito seria, porque o verbo original é recebem no presente. Então, o meu erro aqui, eu vou riscar em cima, é assim? Eu risco aqui esse verbo seria, é esse o meu problema. Esse verbo conjugado no futuro do pretérito não se justifica. O restante da estrutura está perfeita. Os amigos deveriam ter recebido um mês depois uma carta escrita em tinta azul.
aqui nós temos deveriam ter recebido. Essa é uma locução verbal que não é de voz passiva, né? Não tem aqui o verbo ser, então não passou para voz passiva. Descarto a letra B. Letra C, um mês depois, uma carta escrita em tinta azul foi recebida pelos amigos. A estrutura da oração, né? Sujeito que vira objeto, sujeito que vira agente, objeto que vira sujeito, essa estrutura está correta, mas foi recebida? Se os amigos recebem no presente, essa carta não foi recebida. Esse verbo está errado. Letra D, um mês depois, uma carta escrita em tinta azul é recebida pelos amigos. Agora sim, né? Se os amigos recebem, a carta é recebida. Presente com presente. Cuidado com isso. As questões costumam cobrar exatamente isso. A manutenção, né? Que vocês mantenham o tempo e o modo verbal na transformação de ativa para passiva. Letra E, os amigos receberiam um mês depois uma carta escrita em tinta azul. Nem tem verbo ser aqui, isso nem é voz passiva na letra E. Então, correta, D de dado. Maravilha? Penso aqui em alguns alunos que adoravam as figuras de linguagem, ficavam desesperados com isso. Gente, figuras de linguagem cai bastante também na Unesp. E selecionei não apenas questões que eu achei interessantes para a nossa revisão, mas tem algumas dessas figuras que caem mais. Deixa eu ver, eu coloquei aqui a do pleonasmo. Nessas últimas provas, pleonasmo caiu mais de uma vez. E a de baixo fala... Coloquei pleonasmo... Não, essa é a mesma. Coloca. Pleonasmo aqui. Na 8, hipérbole. E na 9, elipse. Guardem essa informação, gente. Pleonasmo cai muito. Então, se você tiver que rever aí algum conteúdo, reveja as figuras e reveja o pleonasmo especificamente. O pleonasmo, do grego pleonasmos, que quer dizer abundância, excesso, amplificação, é uma repetição de unidades linguísticas idênticas do ponto de vista semântico, do ponto de vista do sentido. O que implica que a repetição é tautológica, ela é redundante. No entanto, ela é uma extensão do enunciado com vistas a intensificar o sentido. O comando é, claro, verifica-se a ocorrência de pleonasmo em que alternativa. Letra A. Fiquei com vergonha de não saber quase nada. Não sabia os nomes dos peixes que ela dizia. Então, eu tenho fiquei com vergonha de não saber, não sabia. Gente, a simples repetição de uma estrutura frasal, né, de uma estrutura aqui, repetição do verbo saber, não é o suficiente para que a gente tenha um pleonasmo. Tudo bem? Ele repetiu o verbo, mas isso não chega a ser um pleonasmo. Letra B. Eu avançava no batelão velho, remava cansado com um resto de sono. Aqui a gente poderia pensar no cansado com um resto de sono. Essa expressão que vem separada por uma vírgula, né, com um resto de sono, de alguma maneira explica cansado. Não é também uma redundância, não é um pleonasmo. Na letra C, ela deixou que eu a adorasse, com essa adoração súbita, mas tímida. Esse é o típico exemplo do pleonasmo como figura de linguagem e não como vício de linguagem. Como vício de linguagem, eu tenho aquele pleonasmo que diz respeito ao... Vício é aquilo que deve ser evitado, né? Quando a gente quer usar a norma culta. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Esse seria o pleonasmo que deve ser evitado, o vício de linguagem. O pleonasmo como figura, como recurso de estilo, aparece aqui, ó. Ela deixou que eu a adorasse com essa adoração súbita. Eu tenho aqui um verbo e eu emprego na mesma oração um substantivo que tem a mesma raiz desse verbo, adorar com uma adoração, morrer uma morte, viver uma vida, sonhar um sonho. Isso aparece bastante na literatura, tudo bem? Não é a primeira vez que esse caso específico de pleonasmo cai em uma questão de prova.
Na letra D, nós temos, a princípio, a olhei com espanto, quase desgosto. Aqui não tem nada, né, que nem nos faça pensar em pleonasmo. Espanto tem um significado, desgosto tem um significado diferente. Pensei que ela fosse passar me dando apenas um adeus. Aqui também não tem nada que remeta à repetição. Opa. Questão 8. O eu lírico recorre ao recurso expressivo conhecido como hipérbole no verso. Notem, na questão anterior ele explica pleonasmo, né? Ele coloca no enunciado um textinho e fala o que é um pleonasmo, você tem que encontrar o caso em que ele ocorre. Aqui ele não disse o que é hipérbole, então fica com você. O que é hipérbole mesmo? Hipérbole é um exagero intencional, com essa ideia de trazer uma ênfase, né, no texto. Então, exagero. Um exagero que é facilmente identificável, tudo bem? Quando ocorre uma hipérbole, você sabe que aquele exagero não é a realidade. Quem fez tão diferente aquele prado? E em contemplá-lo, tímido, esmoreço. Quanto pode dos anos o progresso, que faziam perpétua a primavera. Ou árvores que aqui vi, não tem o quê? Árvores aqui vi tão florescentes. No poema, pessoal, talvez aqui ler o poema ajudasse. A gente tinha na ordem árvores aqui vi tão florescentes que faziam perpétua a primavera. Então, as árvores estavam sempre tão florescentes que elas faziam a primavera ser perpétua, eterna. A primavera nunca acabava. Isso existe? Existe algum lugar em que a primavera... Bom, nesse caso aqui, existe essa ideia de que a primavera nunca acaba, de que a árvore nunca deixa de florescer? Não, isso não existe, esse é um exagero. A primavera não é perpétua, não é eterna. Esse é o exagero para dizer que essas árvores estavam sempre tão florescentes. Essa é a nossa alternativa. Tudo bem? Por conta da palavra perpétua, eterna. Na questão 9, nós temos uma figura de sintaxe. O que é uma figura de sintaxe? É uma das figuras de linguagem que diz respeito à construção do texto. Verifica-se o emprego de vírgula para indicar elipse. O que é elipse? Supressão, é quando a gente esconde alguma coisa. Elipse do verbo em que alternativa? Mais do que elipse, gente, aqui nesse exercício ocorre o... Eu queria a letra maiúscula. Não vai deixar. Ocorre o zeugma. O que é o zeugma? É a supressão de um termo que já tem aparecido naquela oração. Naquela oração não, naquele período. Tudo bem? Basta, Senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador? O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas levam de que eu trato, são os ladrões de maior calibre e de mais alta esfera. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. O roubar com pouco... Opa, entonação errada. O roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito, os Alexandres. Se o rei de Macedônia ou qualquer outro fizer o que faz o ladrão e o ladrão, o pirata e o rei, todos têm o mesmo lugar e merecem o mesmo nome. E letra E. Os outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo de seu risco, estes sem temor nem perigo. Os outros se furtam, são enforcados, estes furtam e enforcam. Gente, aqui ele quer então o caso em que a vírgula indica a supressão de um termo. A vírgula aparece no lugar de uma outra palavra. Não sei se lendo aqui com vocês já identificaram. Na letra C, a gente tem o seguinte. O roubar com pouco poder faz os piratas. Destaquem aqui o verbo fazer. Faz os piratas.
O roubar com muito poder, foi suprimida aqui a palavra poder, né? O roubar com muito poder. Além disso, faltou o verbo. A vírgula entra no lugar do verbo fazer. Faz os Alexandres. Então, quando você rouba com pouco poder, você é um pirata. Quando você rouba com muito poder, você é um Alexandre, você é um grande conquistador. Certo? Então, o verbo fazer foi suprimido e aparece no lugar dele essa vírgula. Esse é o nosso caso de zeugma. Zeugma, gente. A professora, mas o enunciado fala em elipse, na verdade é um zeugma, agora eu tô todo confuso. Zeugma é um tipo de elipse, tudo bem? É um tipo de supressão. Mas não se confunda, pode ser chamado de... É o seguinte, todo zeugma é elipse, nem todo elipse é zeugma, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem essa figura. Deixa eu dar uma olhadinha no meu tempo aqui. Não aparece. Tudo bem, vou seguindo. Níveis de linguagem. Mais um conteúdo que aparece bastante nessas provas. As perguntas aqui são bem diretas, tá, gente? Identificação de usos coloquiais e de usos mais característicos que se aproximam mais de norma culta. Então, reconhecer que existe a norma culta e existe o uso real da língua, né, que se distancia muitas vezes dessa norma culta, que é um uso mais coloquial, saber diferenciar os dois. Aqui, na questão 10, ele traz o seguinte: o narrador emprega a expressão própria da modalidade oral da linguagem, em que alternativa? O oral aqui se aproxima, essa ideia, né, se aproxima mais de um coloquial, de uma situação menos formal. Se eles entram nos trilhos, rodam que é uma beleza. Naturalmente deixei de dormir em rede. A verdade é que nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os maus. E os negócios desdobraram-se automaticamente. Julgo que não preciso descrevê-la. Modalidade oral aqui da linguagem, considerando o oral aqui, nesse caso, como sinônimo de coloquial, de distante da norma culta, do formal, a gente tem a letra A. Se eles entram nos trilhos, rodam que é uma beleza. Esse que é uma beleza aqui é uma expressão bastante coloquial, né? Então essa é a nossa alternativa correta. Número 11. Constituem exemplos de linguagem formal e de linguagem coloquial, respectivamente, as seguintes falas. Aqui, gente, é a exclusão de alternativa, tá? Ele quer primeiro formal e depois coloquial. Não vão confundir a ordem, né? Assinala a alternativa errada porque troca a ordem. Cuidado. Ah, estou morrendo de pena. Ah, estou morrendo de pena, com esse A aqui no início, parece bastante oral, né? Isso não é linguagem formal, eu já posso descartar a letra A por isso. Letra B, me adianta essa, vai. Início da oração com pronome átono. É o que você aprendeu já no ensino fundamental. Nunca pode fazer isso. Às vezes o aluno não sabe nem por que nunca pode fazer isso, né? Mas guarda essa informação. Jamais começarei uma oração com pronome átono. De fato, gente, para quem foi meu aluno, eu já comentei isso, né? Essa daqui é uma regra mais baseada na fonética do português de Portugal do que português do Brasil, mas a gente continua seguindo essa regra, tá? A gente não começa a oração com o pronome, na norma culta, né? A gente não começa a oração com esse pronome que é chamado de pronome átono. Isso daqui é uma construção que eu imagino que faça parte do seu dia a dia, assim como faz parte do meu, mas ela fica restrita às construções informais, é a linguagem coloquial, tá bom? Então, descarto também a letra B, porque isso não é formal. C, o importante é trabalhar com o que a gente gosta. Ó, se ele quer o formal, esse agente aqui já não é tão formal, né? Acho que eu já posso descartar a C por isso também. Letra D, é cedo para mim. É cedo para mim, não tem nenhum desvio, parece tudo norma culta aqui. Deixa eu olhar a segunda parte. Posso lhe dar um emprego bem melhor. Nessa segunda parte não tem nada de coloquial.
Posso lhe dar um emprego. O verbo dar é um verbo transitivo direto e indireto. Quem dá algo a alguém. Os objetos aqui, tanto o objeto direto como o indireto, foram bem empregados. Isso não é coloquial. Então, a letra D é descartada por essa segunda parte. Letra E. Posso lhe dar um emprego bem melhor. Formal, perfeitinho. E, me adianta essa, vai o me, iniciando a oração, pronome átono no início de oração, desvio típico, clássico, né? Típico da linguagem coloquial. A nossa alternativa correta é essa. Pessoal, funções da linguagem é uma matéria que, quando a gente fala com os professores, né, nós falamos de Enem, a gente sempre fala, estuda funções da linguagem, cai muito. Na Unesp, funções, nessas últimas provas, pelo menos, né, as funções apareceram mescladas com figuras de linguagem, como se fosse a mesma matéria, mas vocês sabem que não é, né? Quando eu falo de funções da linguagem, eu falo daquele quadro do Jacobson sobre as intenções de uma determinada comunicação, né? Em toda comunicação, a gente tem um emissor que passa uma mensagem para um receptor. Essa mensagem tem um conteúdo que é passado por um canal por meio de um código. Esse é o quadro, né? O nosso quadro das funções da linguagem. Se o foco está no emissor, a gente tem a função emotiva. Se o foco está no receptor, nós temos a função conativa ou apelativa. Se o foco é a própria mensagem, e quando eu falo em própria mensagem, eu falo em forma e não em conteúdo, eu tenho a função poética. Se for, porém, o conteúdo, aí eu tenho a função referencial. Se o foco da comunicação for o canal, eu tenho a função fática, e se for o código, eu tenho a função metalinguística. Essas são as funções da linguagem. Notem como isso aparece aqui misturado com outro conteúdo, que são as figuras de linguagem. A introdução da referência ao código como um de seus elementos na própria mensagem codificada, tenho aqui, constitui um exemplo de. Então, nesse trecho, gente, introdução da referência ao código como um dos elementos na própria mensagem codificada, constitui um exemplo de eufemismo. Eufemismo é figura de linguagem utilizada quando a gente quer falar de maneira mais sutil, mais delicada, aquilo que pode soar indelicado, rude, escatológico, né? Quando a gente fala daquilo que não é muito agradável, fala isso de uma maneira mais sutil. Isso é um eufemismo. Metalinguagem. Metalinguagem não é figura. Metalinguagem, sim, é uma função da linguagem. Metalinguagem é quando a língua é utilizada para falar da própria língua. O que eu tenho aqui? O código falando sobre o próprio código. Parece que é essa a minha alternativa, né? Intertextualidade é a relação entre textos. Isso não é nem função nem figura, tudo bem? Relação de sentido entre textos. Hipérbole é figura, é um exagero, a gente já viu na questão anterior, e o pleonasmo é a redundância, também é uma figura. Então aqui ele misturou, né, nas alternativas, eufemismo, hipérbole e pleonasmo, que são três figuras, com metalinguagem, que é uma função da linguagem, e intertextualidade. Cuidado com isso, né, como se ele... Eu vivo chamando a atenção dos alunos falando assim, gente, quando vocês forem resolver uma questão de gramática, não confundam análise morfológica com análise sintática. É importante separar, né, ter consciência de que são níveis diferentes de análise. E aqui também, né, ele mistura tudo em uma questão só, como se fossem tópicos comparáveis, né, uma coisa assim. Isso aqui cai muito, gente. Morfologia, né? Questão de morfologia, da essência da palavra. A palavra a. A palavra a, você sabe, pode funcionar como um artigo, como uma preposição exigida por um verbo, por um substantivo, ou como um pronome, que se refere à terceira pessoa do singular, no feminino, né? Ela. Quando ela é o objeto de uma oração, eu não posso usar a palavra ela, eu tenho que usar a palavra a. Eu não digo que eu amo ela, eu digo que eu a amo, ou eu amo a. Certo? Esse ela se transforma em a, nesse caso é um pronome. Vamos lá.
Nessa questão 13. 2 semanas depois que ela chegou, é que a encontrei na praia solitária. Então, depois que ela chegou, é que a encontrei. Concordam comigo que esse a se refere a ela? Encontrei ela no coloquial, no dia a dia, né? Na linguagem de fim de semana. Mas quando a gente precisa ficar preocupado com a linguagem, eu a encontrei, não encontrei ela. Esse a, então, é um pronome. Eu viajava a pé. Ela veio galopando a cavalo. Aqui eu tenho a pé e a cavalo. Eu sei que esse a aqui não é pronome, não se refere a ela, a pé. Também não pode ser artigo, né? A palavra pé, assim como a palavra cavalo, as duas estão no masculino. Eu uso o artigo feminino antes do substantivo masculino? Não. Então essas duas só podem ser pronomes. A questão pede: os termos sublinhados constituem respectivamente o quê? Pronome, preposição e preposição. Isso aparece na letra D de dado. Número 14. Os ladrões de que falo não são aqueles miseráveis a quem a pobreza e a vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida. Mesmo tipo de questão. Os termos destacados constituem, respectivamente, o quê? Pessoal, não sei se esse ano cai esse tipo de questão, né? Não tem como adivinhar, mas a chance é alta, viu? Esse tipo de questão é um clássico Unesp. Vamos lá. Aqueles miseráveis a quem a pobreza e a vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida. Quem é um pronome relativo. Antes de pronome relativo, a gente não usa artigo. E antes do pronome relativo, também não faz sentido utilizar o pronome a, o que faz desse a aqui uma preposição. A quem a vileza condenou. Condenou a alguém. A pobreza, né? Falei a vileza, falei errado. A pobreza. Pobreza é um substantivo. Substantivo no feminino singular. Antes de substantivo no feminino singular, eu uso artigo no feminino singular. Então eu tenho preposição, artigo e do último. Condenou a este gênero de vida. Condenou a alguma coisa. E essa coisa é este gênero de vida. Esse a é a preposição exigida pelo verbo condenar. Preposição, artigo e preposição. Letra B de bola. Questãozinha muito simples aqui sobre transitividade verbal. Transitividade verbal diz respeito aos verbos transitivos diretos, indiretos, intransitivos, diretos e indiretos. Relembrando, rapidinho. Verbo transitivo direto é aquele que tem um complemento e a conexão entre eles não se dá por meio de preposição. É como se o verbo transitasse, né? Ele tem um objeto, então ele transita até o seu objeto sem nenhum obstáculo, de maneira direta. O verbo transitivo indireto tem um complemento, só que entre eles existe uma preposição, então o caminho é indireto, é como se tivesse um obstáculo. Esse é o verbo transitivo indireto, com preposição. O direto e indireto, ele tem um de cada. Ele transita diretamente até um objeto, indiretamente até o outro. Então, um sem preposição e o outro com preposição. E o verbo intransitivo, ele não tem objeto, então ele não vai para lugar algum. Ele é intransitivo, ele fica lá paradinho porque ele não tem complemento, ele não tem para onde ir. Nesse caso aqui, gente, quase nada no século XVII escapava à astúcia dos que adulteravam alimentos. O termo sublinhado é um verbo o quê? Escapava a alguma coisa. A quê? A astúcia. Notem aqui, essa expressão dos que adulteravam alimentos se refere à astúcia, complementa a astúcia, não complementa o verbo escapava. Tudo bem? Não é escapava dos que adulteravam, é astúcia dos que adulteravam. Então não vão achar aqui que tem dois objetos, é um objeto só e ele é introduzido pela preposição a. Então ele é um verbo transitivo indireto. Eu fico com a letra D de dado. Da parte de morfologia, gente,
aparecem questões sobre verbo, só que essas questões sobre verbo não são tão diretas, tipo, passe o verbo de tal para tal forma, identifique o imperativo. Elas aparecem meio que disfarçadas de questões que não são de gramática, mas na verdade são. Mostro aqui um exemplo. O leitor é figura recorrente e fundamental na prosa machadiana. Então, a gente sabe, né, que Machado se dirige ao leitor. Verifica-se a inclusão do leitor na narrativa no seguinte trecho. Então, ele quer inclusão do leitor na narrativa. Como que o leitor pode se incluir na narrativa? Bom, quem escreve pode utilizar um vocativo. Ei, leitor, né? Pode usar diretamente a palavra leitor, você, se referindo a nós, leitores. Poderia aparecer um vocativo, mas se eu quero aqui, já adianto que estamos falando de verbo, se eu estou falando de verbo, o imperativo é o verbo que indica ordem, conselho, sugestão, também é uma forma verbal que indica essa inclusão do leitor na narrativa, e é isso que vai nos ajudar a resolver essa questão. A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve ainda que raros em que o escravo de contrabando apenas comprado no valongo deitava a correr sem conhecer as ruas da cidade. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa, gratificar-se-á generosamente, ou receberá boa gratificação. Muitas vezes o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura de preto descalço, correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com haste grossa também, à direita ou à esquerda, até o alto da cabeça e fechada atrás com a chave. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas. Aqui, pessoal, o único trecho em que existe uma interlocução com o leitor é aqui na letra D, em que o verbo imaginai é conjugado aqui no imperativo, na segunda pessoa do plural. Então, ele tem como sujeito oculto aqui, vós. Beleza? Então, essa vai ser a nossa alternativa. Para a gente acabar, eu coloquei aqui para finalizar duas questões que não são de gramática, mas de interpretação de texto, mas não são quaisquer questões de interpretação de texto. É um típico específico que costuma cair na Unesp. A Unesp traz um texto, seja em prosa, seja em versos. Aqui são 2 sonetos que eu separei para vocês, porque são textos mais curtos, né, para a gente fazer nessa aula, mas poderia ser um texto também desses longos, né, que depois aparecem várias questões relacionadas a esse único texto longo. É um formato bastante recorrente na prova da Unesp. E uma questão de interpretação que pede para que, pegando a ideia geral do texto, você assinale a alternativa que traz uma citação que de alguma forma dialoga com aquele texto, que dialoga com a ideia geral daquele texto. Muitos alunos têm dificuldade com esse tipo de questão, e eu fiz questão aqui de... ficou repetitivo. De selecionar algumas delas. Então, leia o soneto 7 de Cláudio Manuel da Costa para responder as questões. Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo, tímido esmoreço. Uma fonte a que houve, eu não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado. Ali em vale um monte está mudado, quanto pode dos anos o progresso. Árvores aqui vi tão florescentes que faziam perpétua a primavera, nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males com que tudo degenera. Então, não vou nem adiantar porque o comando da questão 17 já traz a ideia geral do texto. No soneto, o eu lírico expressa um sentimento de inadequação, é essa palavra. Ele fala sobre mudança e ele fala sobretudo sobre essa inadequação que a seu turno se faz presente na seguinte citação. Então, a inadequação que aparece no poema aparece também
Em que citação? Notem, as citações não têm ligação direta com o poema, elas não são sobre o poema. É só identificar em qual delas se fala também dessa inadequação. Letra A. A independência, não obstante a forma em que se desenrolou, constituiu a primeira grande revolução social que se operou no Brasil. Letra B. Todo povo tem na sua evolução, vista à distância, um certo sentido. Este se percebe não nos pormenores de sua história, mas no conjunto dos fatos e acontecimentos essenciais que a constituem num largo período de tempo. Letra C. A ocupação econômica das terras americanas constitui um episódio da expansão comercial da Europa. A descoberta das terras americanas é, basicamente, um episódio dessa obra ingente. De início, pareceu ser episódio secundário, e na verdade foi para os portugueses durante todo um meio século. Trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas ideias, e timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. Letra E. A formação patriarcal do Brasil explica-se tanto nas suas virtudes como nos seus defeitos. Tanto nas suas virtudes como nos seus defeitos, menos em termos de raça e de religião do que em termos econômicos, de experiência de cultura e de organização da família, que foi aqui a unidade colonizadora. Pessoal, ele pede para que a gente encontre alternativa em que se fala de inadequação. Não sei se vocês chamou a atenção de vocês, mas aqui na letra D, Sérgio Buarque de Holanda fala que somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. Desterrado, pessoal, é o exilado, tudo bem? Aquele que não se encontra no lugar que é seu. Então é como se nós não nos encontrássemos no lugar que é nosso, né, de origem, mas nós estamos nesse local de origem. Isso traduz esse sentimento de inadequação, né? Eu sou daqui, mas é como se eu não fosse. É essa a ideia de inadequação presente, então, na letra D de dado. Então, para essa questão, nem sempre isso acontece, né? Mas para essa questão, aqui no enunciado, a palavra-chave era inadequação para a gente encontrar a alternativa correta. Nem sempre isso ocorre, nem sempre o enunciado dá de bandeja qual é o ponto de semelhança entre texto dado na prova e citação que aparece na alternativa. Última questão para finalizar. Leia o soneto Nasce o Sol e Não Dura Mais Que um Dia, do poeta Gregório de Matos. A gente resolveu uma questão de gramática, né? Sobre ela, agora uma de interpretação. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Questão 18 já vai mais direto ao ponto. O soneto de Gregório de Matos aproxima-se tematicamente de qual citação? Então você precisa pegar qual é o tema geral do soneto e encontrar a alternativa em que esse também é o tema, né? Vamos lá. Ele fala sobre o sol. O sol nasce e não dura. Depois logo já vem a noite. Por que então o sol nasce se vai acabar mesmo, né? Então, por que se acaba o sol? Por que ele nasce se ele acaba? Se a luz é tão formosa, por que ela não dura? Então, as coisas não se mantêm, né? É como se a gente dissesse, a única certeza é a certeza da mudança. A única certeza que a gente tem é que tudo se transforma. E isso aparece sintetizado no último verso. A firmeza somente na inconstância. Inconstante é aquilo que está sempre em movimento, em mudança. Então, a nossa única certeza aqui é a certeza da inconstância, da mudança. Se eu tivesse que
sugerir para vocês, então, uma palavra-chave para a gente encontrar alternativa seria a palavra mudança. Essa, eu acho, uma questão mais fácil que a anterior. Por quê? Por ele não trazer no enunciado a palavra-chave, eu já dei de bandeja aqui para você, né? Por ele não trazer no enunciado a palavra-chave, as alternativas são mais simples, né? Nada é duradouro como a mudança. Não se deve indagar sobre tudo, é melhor que muitas coisas permaneçam ocultas. Nada é mais forte que o hábito. A estrada do excesso conduz ao palácio da sabedoria. Todos julgam segundo a aparência, ninguém segundo a essência. A nossa melhor alternativa aqui é a letra A. Nada é duradouro como a mudança. Nada é tão certo como a mudança. A mudança continua existindo, então a mudança dura. O restante não. Pessoal, essa era a última questão que eu tinha para resolver com vocês. Espero que vocês estejam se sentindo preparados. Essa é a prova. O que eu quis provar para vocês, além de, claro, fazer essa revisão, deixar o conteúdo fresco na memória, né, de vocês, o que eu fiz questão de fazer foi mostrar que a prova da Unesp é uma prova super coerente com aquilo que a gente aprende ao longo do ensino médio e aquilo que vocês viram especificamente em gramática no terceiro ano. É uma das provas que eu mais gosto, assim, não contem para ninguém. Eu acho uma prova bem legalzinha mesmo. Espero que vocês se deem bem, façam uma ótima prova, estejam confiantes e depois entrem em contato comigo para contar do sucesso que foi, tá bom? Beijão, pessoal. Até mais.